Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve, paz e que Deus abençoe. Aqui é Giovanni Medeiros e vamos agora meditar a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, nossa fortaleza. A fraqueza de espírito nos impulsiona a cometer atos movidos simplesmente pelas paixões internas e pela pressão do ambiente. Atos que demonstram a nossa fraqueza moral e que produzem acomodação e até pecado social. Que o dom da fortaleza me auxilie a aperfeiçoar e elevar a minha virtude moral, infundindo em mim a coragem para fazer a vontade de Deus, especialmente nos tempos difíceis e nas provações da vida. Vinde, Espírito de fortaleza. Vinde, Espírito de fortaleza. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33, diz: Deus é minha fortaleza e minha força. Deus é minha fortaleza e minha força. Leitura de hoje de Atos dos Apóstolos. Lucas abre esta sessão dos Atos dos Apóstolos com um sumário sobre a situação interna da igreja e sobre o seu crescimento. A comunidade está realmente em paz, caminha no temor do Senhor e cresce com a assistência do Espírito Santo. Pedro anda em viagens apostólicas, pregando a palavra, curando enfermos e exercendo a sua missão de pastor. Paulo foi acompanhado a Tarso porque provavelmente a sua presença discutida causava problemas devido ao seu temperamento combativo. Isso mesmo, o temperamento dele era muito explosivo, semelhante ao de Estevão. Pedro, por sua vez, exerce a sua missão pastoral apoiando, ajudando, encorajando os discípulos nas várias comunidades já evangelizadas. A sua passagem tem efeitos semelhantes aos da passagem de Jesus. Sucedem os milagres também. De vários modos, Lucas mostra como Jesus está vivo e atua na igreja apostólica. No Evangelho de João de hoje, os discípulos mostram-se incomodados com as afirmações do seu mestre, humanamente difíceis de aceitar. Mas Jesus esclarece, de uma forma bem simples, que não se deve acreditar nele só depois da visão de sua subida, da sua subida ao céu. Segundo a maneira de Elias e também de Enoque. Isso significa não aceitar a sua origem divina, o que não tem sentido, porque ele vem mesmo lá do céu, conforme está João, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Mas a incredulidade exatamente leva-nos a esse temor. Essa incredulidade não pode ocorrer, pois exatamente muitos discípulos não quiseram confiar-se no Espírito e dar mais um passo à frente. Jesus ele não fica surpreendido, pois ele conhece o homem e as suas decisões mais íntimas. Acredite nele e na sua palavra. É um dom que ninguém pode realmente oferecer a si mesmo. Só o Pai o pode dar. Só quem nasceu e foi vivificado pelo Espírito e não atua segundo a carne, compreende a revelação de Jesus e é introduzido na vida de Deus. Meditação. A película dos apóstolos que hoje escutamos oferece-nos mais um belo quadro da igreja primitiva. Ela enfrenta dificuldades, enfrenta problemas como a doença prolongada ou a morte de alguns dos seus membros. Mas ela vive no santo temor de Deus, conformada pela assistência do Espírito Santo. Os discípulos vivem sob o olhar de Deus, cumprindo a sua vontade, interessam-se pelos pobres e cuidam dos enfermos. Na docilidade ao Espírito, a igreja expande-se e cresce interiormente.
A vida dos crentes, alegres nos sofrimentos, serviçais uns para os outros, é um excelente testemunho missionário. Por isso, a palavra e os milagres encontram o terreno preparado e produzem frutos abundantes. A presença dos apóstolos, e particularmente a de Pedro, ajudam a fidelidade e o dinamismo missionário. Pedro lembra certamente as palavras que um dia pronunciou em nome da comunidade. A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Por isso, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Está em João capítulo 6, versículos 68 a 69. Para nós é reconfortante escutá-las. Esta fé é o fundamento da vida cristã. A vida cristã, da vida religiosa, do apostolado, das missões. Pela fé, Pedro continua a vida de Jesus e o seu mistério, os seus gestos e até mesmo os seus milagres. Mas a paixão de Jesus também continua em Pedro, que é preso e é atormentado, acabando por morrer mártir. A fé realiza uma união profunda com o Senhor, que continua em nós a sua vida e a sua ação, como verificamos em Pedro. O apóstolo está consciente disso. Sente-se simples instrumento de Jesus. Por isso diz a Enéas: Enéas, Jesus Cristo vai curar-te. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 34. A nossa reparação há de se também dirigir-se a Cristo Eucaristia. A incompreensão, a murmuração, a incredulidade, o escândalo, o abandono de Cristo depois do discurso de Cafarnaum continua a ecoar hoje. Quantas blasfêmias, profanações, sacrilégios. A amargura de Jesus é aliviada pela fé de Pedro. Ó Senhor, a quem iremos? Apenas só Tu tens palavras de vida eterna. Se com uma fé semelhante à de Pedro formos pessoas dóceis e também simples em acolher com gratidão o dom de Cristo, as nossas adorações eucarísticas tornam-se então testemunho, tornam-se então oração, reparação por tantos nossos irmãos esquecidos ou até mesmo incrédulos. Oração. Senhor, eu devo confessar-te que às vezes também eu gostava de ver milagres e perdoa-me até fazer algum para que não julguem que ando a pregar fantasias. Mas Tu mesmo, enviando-me alguns sinais do céu, preferes o milagre de uma vida serena, empenhada, de uma vida que confia em Ti, que deixa nas Tuas mãos as grandes opções, que se preocupa mais em agradar a Ti do que aos homens e às mulheres, que testemunha a alegria de os poder servir e de sentir amado por Ti. Perdoa a minha fraqueza e reforça em mim a convicção de que realmente queres, e é a transformação da minha vida, a passagem do temor ao amor, do apego ao desapego, da angústia à confiança. Dai-me o Teu Espírito Santo, para que este programa tão exigente se torne realizável e me enche de paz. Amém, Senhor. Amém. Contemplação. O milagre de Caná e, sobretudo, as multiplicações dos pães era prelúdios e também símbolos da Eucaristia. Os judeus só tinham visto benefícios temporais do Salvador. Na ocasião da multiplicação dos pães, o nosso Senhor deu aos apóstolos uma longa instrução sobre a Eucaristia. O povo regressava ao lugar onde o nosso Senhor tinha multiplicado o pão e, não encontrando, foram para Cafarnaum, onde ele estava. O nosso Senhor quer educar os seus espíritos e fala da Eucaristia. Procurai-me, diz, porque fostes saciados, desejai antes o alimento da minha vida eterna, que do Filho do Homem vos dará.
Os vossos pais comeram do maná, que o chamaram pão do céu, mas o verdadeiro pão do céu não era esse, é aquele que o meu Pai vos dá. Sou eu que sou o pão da vida. O pão que eu vos hei de dar é a minha carne imolada pela vida do mundo. Quem comer deste pão viverá eternamente. Muitos discípulos encontraram esta linguagem estranha e foram-se embora. Mesmo os apóstolos não compreenderam e não retiraram deste discurso. Mas o São João teve uma graça especial para o reter e reportá-lo com a sua veracidade tocante em uma grande unção no 6º capítulo do seu Evangelho. O nosso Senhor tinha querido prepará-lo muito particularmente para o dom da Eucaristia. Irmão e irmã, vamos hoje repetir frequentemente e viver a palavra que está lá em João capítulo 6, versículo 68, que diz: a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E que o vento sobe suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura. Que a palavra que sair dos nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida, e que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão. Que nossos passos sejam de fé, os nossos gestos sejam de paz, as nossas revelações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Meu amado e minha amada, e nunca, jamais se esqueça: Deus ama muito, 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 muitíssimo você.